Vamos agora ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor separou para falar aos nossos corações. Pastor Alexandre, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí animado. Amém. Será que você poderia ficar de pé? Amém. Queria pedir a você que cumprimentasse 3 pessoas com um sorriso. Amém? Cumprimenta 3 pessoas, dá um sorriso para ela. Você vai ver que ela vai dar outro para você. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Eu sou de um tempo que diziam que o crente não podia mostrar os dentes. Mas isso não é verdade. Você pode, a não ser que você tenha um dente muito cariado, aí não. Mas glória ao Senhor. Glória a Deus que nos dá alegria, nos dá vida. E aqui estamos, irmãos. Atravessamos o oceano e viemos de Roma. Eu sou pastor em Roma, na cidade de Roma. O pastor de Paula, ele ia me apresentar, mas me deixou, sozinho hoje aqui no negócio. Glória a Deus. Sou muito amigo do pastor de Paula já há muitos anos. É um homem de Deus, santo, querido. Tem sido um pilar na nossa vida familiar, na nossa vida eclesiástica. E glória a Deus pela sua vida. E através dele eu pude conhecer o amado pastor. Muito obrigado, em nome de Jesus, pela oportunidade. E recentemente, eu e minha família atravessamos uma experiência bem diferente de tudo aquilo que nós esperávamos da vida. Uma experiência que nos deixou por alguns momentos perplexos, sem saber o porquê de tudo o que estava acontecendo. Nosso filho de 23 anos, um menino maravilhoso, meu melhor amigo, e falava 5 idiomas, um futuro brilhante, conseguiu um trabalho muito bom, um trabalho que ele almejava já há algum tempo. E ele iria começar esse trabalho na segunda-feira. E sexta-feira saiu para passear. E desse passeio ele nunca mais voltou. Ele sofreu um acidente bobo, assim, bem banal, caiu de uma escada, mas bateu com a cabeça na parte da nuca e teve um edema cerebral, entrou em coma e em reanimação e dali infecção hospitalar. E há 5, 6 meses atrás, nosso filhão, nosso anjo Gabriel, voou para o céu e está com o Senhor. E o que eu queria falar hoje para vocês, assim, tem um pouco a ver com essa história, senão eu não comentaria. Algum tempo atrás, eu em oração, o Espírito Santo falou comigo uma frase que, claro, eu já conhecia, e já tinha ouvido e lido e pregado sobre isso tantas vezes, mas nunca tinha ecoado com tanta revelação ao meu coração. Era uma madrugada, eu estava orando na praia, eu morava numa cidade de praia, e tinha o hábito de ir orar, e interrogava a Deus a respeito de muitas coisas, de muitos porquês, porque as coisas não estavam indo como nós esperávamos. E de repente o Espírito Santo falou ao meu coração, e disse: sede fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei.
Mas eu fiquei, Senhor, sede fiel no pouco. Claro, sim. Mas eu pensei, Senhor, eu saí do meu país. Deixei a minha cidade, deixei a minha igreja, a minha família. E aventurei com meus 4 filhos, com minha esposa. E aqui estou trabalhando pioneiristicamente e tal e tal. E de repente Deus falou comigo o que é ser fiel. Ser fiel vai muito além da obediência. Diz a quem está do seu lado, ser fiel é mais do que obedecer. Ser fiel é obedecer com alegria. É obedecer de coração. E às vezes a gente obedece, mas lá no fundo fica pensando, bom, meu Deus, mas o Senhor sabe. Que problema, irmãos, quando o crente começa a pensar que ele está no crédito. Você não está no crédito, meu amigo. Você está na dívida. Diga isso ao seu irmão que está do seu lado. Não estou falando do SPC nem do Serasa, viu? Nós estamos eternamente devedores da graça impagável de Deus na nossa vida. E eu não sabia que alguns anos após eu teria sido colocado nessa prova. E eu gostaria de falar a você, falar ao seu coração a respeito de uma história que se encontra em 1 Samuel, uma história bem conhecida, no capítulo 16. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus. 1 Samuel 16. Diz a palavra do Senhor: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, o Betlemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Amém? Dá uma paradinha aí na leitura. O que Deus está dizendo a Samuel é que Samuel deveria parar de se lamentar pelo que passou. Que Samuel deveria parar de chorar por Saul. Interessante que na Bíblia em espanhol traz a palavra chorar. Na Bíblia em italiano também. Chorar. Eu creio que em alguma versão em português, talvez alguma sua versão aí, diga também essa palavra. Quantas pessoas hoje vivem chorando pelo passado? Chorando, buscando ainda no passado algo que alegre o seu coração, que motive a sua vida. E aqui, o que Deus está dizendo é que um ciclo se fechou. Quantos sabem que a vida é cíclica? Quantos sabem a definição da história dos gregos é que a história é algo cíclico, que se repete. E a vida às vezes é assim também. Um ciclo se conclui, mas um novo ciclo se abre. E nós precisamos, irmãos, manter o nosso coração refrigerado, fresco, cheio de fé, de esperança e de amor. Nós precisamos aprender com o velhinho Daniel. Quantos conhecem a história de Daniel? Quantos conhecem a história de Daniel na cova dos leões? Tem gente que diz que o leão se converteu. E que o leão não devorou Daniel porque teve compaixão. Outros dizem, eu já ouvi isso até em pregações. Olha só que coisa engraçada. Que Daniel, como Daniel não comia carne, ele não tinha cheiro de carne. Joga uma vaca lá para você ver o que o leão vai fazer.
E diz que então Daniel e tal. Mas uma vez eu estava no Museu do Louvre e passeando, de repente um quadro bem grande assim me chamou a atenção. E era um quadro de um velhinho ajoelhado e vários leões em volta, assim rugindo, mas ao lado dele tinha um grande leão. E esse quadro era o quadro de Daniel, na cova dos leões. Na verdade, irmãos, Daniel não foi devorado porque o leão da tribo de Judá estava ali do seu lado. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, quem é que estava lá? Jesus. E quando Daniel, similarmente, desceu à cova dos leões, quem é que você acha que estava lá defendendo ele? Jesus. O leão da tribo de Judá. Você sabe por que Daniel foi para a cova dos leões? Quantos? Bom, não vou fazer essa pergunta aqui, que é tanta gente, né? Se alguém quiser responder. Daniel, ele foi para a cova dos leões porque o rei proibiu a oração. E quando alguém proíbe a oração a um crente, o que o crente faz? Vai orar, é claro. É que o negócio está ficando estreito. E aí diz que Daniel então subiu a sua casa na parte superior e com as janelas abertas. Diga ao seu irmão, abra a sua janela. Eu já vou te explicar. As suas janelas que estavam abertas na direção de Jerusalém. Ele orava 3 vezes por dia. E o Daniel que esperou os 70 anos da profecia que se cumprisse. Porque Jeremias falou, 70 anos se passarão, e aí então orarão, e me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração. Às vezes leva um tempo para que um clamor seja gerado num coração. Às vezes leva um tempo, irmãos. Às vezes levam meses, anos até que a oração certa saia da sua boca. E quando essa oração sai de dentro do seu coração, ela quebra correntes, ela rasga os céus, ela chega diante do trono de Deus, e de lá vem a graça, o poder e a misericórdia de Deus para a sua vida. Daniel, durante 70 anos, orou. Passaram-se reinos, houveram lutas, invejas, complotaram contra ele. O rugido do leão não fechou as janelas. O decreto do rei não fechou as janelas. As ameaças não fecharam as janelas. O homem se mantinha esperando o milagre, esperando o dia em que a redenção do povo chegaria. Quantos já têm fechado as janelas? Por tão pouco. Ah, porque roubaram o meu carro. Compra outro. Daqui a pouco. Ah, não, é porque... E por aí vai. Eu não vou nem mencionar, porque eu posso correr o risco de até ferir alguém aqui. Eu não quero. Até porque eu pretendo um dia voltar. Mas a verdade, irmãos, é que tem gente que, por tão pouco, se aborrece, se entristece e fecha as janelas. Mas atenção, meu irmão, se as suas janelas se fecharem, você está fechando a possibilidade do milagre te alcançar. Você está fechando
a possibilidade de Deus fazer algo extraordinário na sua vida. E é a coisa mais maravilhosa na vida de um crente. É não saber o que vai acontecer logo depois. Pastor, mas como é que é isso? É isso aí. É isso aí. Você está aqui hoje, deixou na sua casa um problema. Eu creio que voltando para casa algo pode ter acontecido. Porque Deus é Deus. E quando nós adoramos a Deus de coração, apesar dos problemas, quem não tem problema aqui, dê um glória a Deus. Tu vai orar por mim no final do culto. Quem deu glória a Deus vai orar por mim. Veja bem. Amém, irmão. Glória a Deus. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você saber que chega um momento em que você semeia a boa semente. Quantos já leram o Salmo 126? Eu nem comecei a pregar, pastor. Quando acabar o tempo, dá um chute na minha canela aqui. Olha só, Salmo 126. Já leu o Salmo 126 aí? Já. Ah, que bom. Um bom número aqui já leu o Salmo 126. É o Salmo da peregrinação. E esse salmo, ele começa muito bem, começa todo mundo alegre. Oh, Senhor, restaurou a sorte. Oh, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, o nosso lábio de canto e tal. Mas, de repente, alguma coisa muda no coração. E ele muda a linguagem, ele diz, Senhor, aquele que vai andando e chorando em tempo de semear, voltará com feixes. E uma vez eu estava orando a respeito desse texto, pedindo, Deus, fala comigo, Senhor. E o Senhor me falou uma coisa interessante. Quando eu digo que o Senhor me falou, eu não estou ficando maluco não, viu, irmão? Não escuto vozes, não estou esquizofrênico. É que Deus fala no coração do crente. Deus fala dentro de nós, Deus traz revelação da sua palavra. Não é? E às vezes é bom ler a Bíblia de joelhos, pedindo que o Senhor te revele, e Deus vai falar contigo através da sua palavra. E eu estava assim orando e pedi, Senhor, fala comigo. E ele disse que as sementes sair andando e semeando, chorando. O Senhor falou assim, ministrou meu coração, que as sementes eram palavras. Diga ao irmão que está ao seu lado, as sementes são palavras. Palavras. Quantos de vocês, irmãos, e eu, bem, já contei um pouco da minha história, você pode imaginar. Quantos de vocês já tiveram a experiência impressionante de declarar uma coisa com a boca, de levantar um louvor a Deus, enquanto as lágrimas caem dos olhos? Os olhos dizem uma coisa, a boca pronuncia outra. O coração sente uma coisa, mas a mente está ligada em Deus. E você profere palavras de bênção. Isso é semear. Essa semente, ela tem colheita garantida. A semente com lágrimas. Porque já está a semente, já está regada. E você vai colher. É a palavra profética. É o piloto automático. Quantos já voaram no piloto automático? Sabe o que é voar no piloto automático, meu irmão? É dizer, eu não estou entendendo nada, Jesus. Mas eu continuo nesse voo, eu não estou vendo nada. Mas eu creio na tua palavra e eu vou voar contigo. A história de Jó nos ensina muito.
Quantos sabem que Jó nunca leu o primeiro capítulo do livro dele? Jó não sabia o que estava acontecendo, irmão. Jó não leu o primeiro capítulo para saber que tudo aquilo era um complô do inferno contra a vida dele. Ele só pôde sofrer os danos. Então ele perdeu todos os filhos em um único dia. Ele perdeu todos os bens. E ele perdeu tudo. Por final, perdeu a sua saúde. E o homem ficou acometido de uma enfermidade tal que ele era uma ferida única. E ficou com um caco de barro na mão. Um dia, quem sabe, eu vou pregar sobre esse caco. Mas não sei. Mas, queridos, e Jó, ele fez uma declaração das 5 coisas que Jó sabia. Preste atenção e grave isso. Jó, ele não sabia por que os filhos dele tinham morrido, como eu também não. Eu não soube muitas coisas em muitos momentos da minha vida. Mas Jó sabia 5 coisas que bastaram. Eu sei que o meu Redentor vive. Diga comigo, o meu Redentor vive. Aleluia. Há um Deus no céu que vive. Ele não está morto. Ele diz que ele não é como os outros deuses que têm mãos e não tocam, têm olhos e não veem, bocas e não falam. Deus, ele te ouve. Deus, ele fala contigo. Deus, ele toca na sua vida. Deus, ele transforma circunstâncias. Deus salva, cura, liberta. Deus entra com provisão. Existe um Deus. E diz, segunda afirmação dele, por fim se levantará. Diga comigo, por fim se levantará. Diga quem está do seu lado, a sua hora vai chegar. Vai ter um momento em que Deus vai dar um basta nisso aí. Tem um momento de Deus. Tem um momento em que Deus diz, servo bom e fiel, foste aprovado. Acabou o deserto. Aleluia. Por fim se levantará. E ainda na minha carne, ele não está dizendo do gozo celeste. Tem muito crente preguiçoso que diz assim, não, eu vou ser vencedor na glória eterna. Não, meu irmão. Se Deus quisesse que você fosse ser vencedor lá, Deus te criava lá. Deus te criou aqui. Te botou aqui na provinha, no deserto, porque Ele quer ver, como se diz em Itália, di che pasta sei fatto. Ou traduzindo, qual é a sua natureza, se é de vencedor, conquistador. Olha só, meu irmão, você acha que é à toa que o Senhor se faz chamar o Senhor dos exércitos? Ele é o Senhor dos exércitos. Isso implica que você é um guerreiro. Amém? Diga, eu sou um guerreiro. Glória a Deus. Outras 2 coisas que ele sabia. Lá no capítulo 42 ele disse, eu sei que tudo podes. Aleluia. Que afirmação maravilhosa. E a última, que nenhum dos teus planos de Deus podem ser frustrados. Aquilo que Deus planejou na sua vida, aquilo que Ele prometeu, vai se cumprir. Um novo tempo. Um novo momento. Já perceberam que o ano já está acabando, né? E um novo tempo se inaugura. Um momento para parar, refletir. Um momento para enxugar as lágrimas. Um momento para lançar o passado no passado.
um momento para erguer a cabeça, sacudir o pó e ir para frente, no nome de Jesus, ir adiante, no nome de Jesus. Um momento para esquecer todas as coisas, para limpar o coração. E eu queria falar exatamente do coração de Davi e concluir, eu não quero tomar muito assim o seu tempo, mas diz assim, continuando a leitura: porém disse Samuel, como irei eu? Bom, vamos soltar essa parte. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu só quero abrir um parênteses aqui, meu irmão. Como seria bom se a igreja aprendesse a ver o irmão não como o homem vê, mas como Deus vê. Seria maravilhoso, né? Que você, quando olhasse para o seu irmão, você olhasse não com um olhar crítico, mas olhasse como Deus olha. Como a igreja seria transformada. Mas vamos adiante. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante do Senhor, de Samuel, ao qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Glória a Deus. Senhor meu Deus, eu quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, meu Pai amado, possa abrir uma brecha nos nossos corações e que cada mente possa se conectar ao trono da Tua graça, no nome de Jesus. Eu queria falar sobre o porquê Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero falar só um pouco dessa primeira fase da vida de Davi. Eu queria que você pudesse imaginar comigo essa história que nós lemos aqui. Fica difícil para a gente entender a dimensão da importância da visita de Samuel a uma aldeia pequena. É como se o presidente dos Estados Unidos viesse visitar uma cidadezinha do interior.
aqui do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Então era um acontecimento de dimensões assim enormes, a tal ponto que os anciãos da cidade ficaram com medo, tremiam e saíram à porta da cidade e perguntaram: é de paz a tua vinda? Aí Samuel disse: é de paz. Aí eles ficaram tranquilos. Porque Samuel era o profeta da nação. Era o homem que até pouco tempo atrás havia governado a inteira nação através da palavra do Senhor e exercia influência maior do que a do rei. Então, quando ele chega naquela pequena cidade, naquela pequena vilarejo, aldeia, que era Belém na época, todos os anciãos se preocupam e vão à porta da cidade e, de repente, ele disse: não, eu vim em paz, eu vim sacrificar. E eu quero convidar, em especial, Jessé e a sua família. Então, que eles se purifiquem. E tinha um ritual de purificação para participar do sacrifício. Não era assim, chegar, bom, vamos lá. Então. Não. Existia um ritual, eles tinham que se purificar, se lavar e se apresentar diante de Deus de uma maneira determinada pelo Senhor. Então, Samuel, então, começa a analisar os filhos um a um. E, de repente, diz que Jessé fez passar os seus 7 filhos. É como se Davi não existisse. É como se Davi não existisse. Fez passar os seus 7 filhos, mas ele tinha 8. Mas naquele momento, Davi não contava em absoluto. Existem teorias do porquê, mas não vamos entrar nesses pormenores. Mas a verdade é que Davi não contava absolutamente nada para Jessé. A tal ponto de uma visita tão ilustre chegar para uma ocasião dessas, a unção do novo rei, e o pai simplesmente se esqueceu de Davi. Agora veja bem, meu irmão, o que você faria se acontecesse isso contigo? Qual seria a tua reação? A palavra de Deus conta algumas coisas a respeito de Davi. A primeira coisa que Davi tinha de especial na sua vida era fidelidade. Uma palavra difícil de encontrar hoje. O irmão leu que Deus permanece fiel. Mas atenção, hein? Porque talvez você não saiba, porque diz assim: ainda quando o homem é infiel, Deus, porém, permanece fiel. Deus não permanece fiel ao infiel. Deus permanece fiel a si mesmo e à sua palavra. É isso que o texto está falando. Mas então, algo que tem sido tão difícil, e diz que o esquecido Davi, o desprezado Davi, o menosprezado Davi, quando um leão veio contra as ovelhas do seu pai, ele lutou contra o leão. E quando veio o urso, ele lutou contra o urso, para salvar o rebanho que não era dele. E daí você vê a nobreza de Davi. Irmãos, a fidelidade é uma chave que abre portas extraordinárias na vida do cristão. Quem dera nós, cristãos, soubéssemos o quanto Deus preza a fidelidade. Porque Deus é fiel. Ele quer que os seus filhos o sejam também. Fiel à família, fiel ao amigo, fiel à igreja, fiel ao pastor, fiel no trabalho, fidelidade. Você se lembra de Ruth?
Quantos conhecem a história de Ruth? De onde vinha Ruth? Hoje é culto de doutrina, então a gente pode largar o aço aqui, né, pastor? Da onde é que vinha Ruth? De Moabe, o povo está afiado. Vinha de Moabe. Você sabe qual é a história de Moabe? Moabe era o filho de incesto entre Ló e sua filha. E era uma raça amaldiçoada e terrível e ferrenha inimiga do povo de Deus. E Ruth, moabita. Mas um dia Ruth, ela decide ser fiel à sua sogra, Noemi. Você se lembra disso, né? Você se lembra que Ruth foi fiel à sogra? Que quando a sogra falou, minha filha, você é jovem, volta para sua terra, lá você pode encontrar um bom partido. Lá eu já sou velha, não tenho ninguém na minha família que possa te resgatar. Então, uma disse, eu vou voltar. Você está certa, minha sogra, beijinho, tchau. Mas Ruth diz, aonde quer que tu fores, irei eu também. Onde quer que morares, morarei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu também. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Tem tanta gente apegada Não, é que eu sou do Ceará e eu só como baião. Baião, né? De 2. Eu gosto de baião. Mas se eu não comer baião, não tem problema. Eu sou do Rio de Janeiro. E eu fiquei muitos anos sem comer feijoada. Mas tem pessoas que são tão agarradas às suas raízes que Deus fica impedido de levá-las além. As pessoas ficam ali amarradas a uma tradição, amarradas a uma maneira de ser, a um jeito de ser. Então, Deus até quer fazer algo novo, mas não consegue. Porque a pessoa está bloqueada em si mesma. Ela acha que tem que ser só daquele jeito ali. Então, amado, eu queria dizer a você que Ruth, ela foi diferente. Seja diferente. Não seja do comum denominador. Seja diferente. Seja diferente. Faça algo de diferente na sua vida. A pessoa vai para casa, vai para o trabalho. Volta do trabalho, vai para casa. Chega domingo, vai para a igreja. Adora a Deus, bate palma, vai para casa. Depois vai para o trabalho. E faz tudo direitinho, e sempre a mesma coisa, e sempre tudo ali. Não acontece nada de novo na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela não sei, meu irmão. Bota a cara na janela, dá um grito, glória a Deus! Alguém vai dizer, olha um doido aí, está um doido. Meu irmão, faça algo diferente na sua vida. Faça alguma coisa que fuja, porque Einstein disse que é loucura continuar fazendo as mesmas coisas e pensando de obter resultados diferentes. Se você faz a mesma coisa, você vai obter a mesma coisa sempre. O fato é que essa mulher, ela foi fiel. E você sabe como acaba a história dela, não é? Sabe como acaba a história? A última vez que essa mulher foi mencionada nas Escrituras, ela foi mencionada na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Moabita. Ela mudou a história do seu povo. Irmãos, é algo muito sério.
quanto a fidelidade pode mudar o seu destino, pode mudar o curso da sua vida. Davi foi fiel a um pai que era infiel com ele. Davi, uma outra escolha que Davi fez na sua vida, pode parecer algo assim bem simples, mas que faz muita diferença. Davi usou bem o tempo que Deus o deu. Diga ao irmão que está ao seu lado, use bem o tempo. Você, 10, 5, 1, o pastor diga com liberdade. Eu não tenho relógio. Tem alguém que quer me ofertar um relógio aí? Estou brincando, hein, irmão? Hã? Tá bom, você me avisa aí. O que eu estava falando mesmo, irmão? Fala um só, esse irmão de vermelho aqui. Mas não era isso não, meu irmão. Era outra. Ele usou bem o tempo. Está escrito aqui. Também vou te contar, né? Davi usou bem o seu tempo. Você sabe o que é o tempo? O tempo é a moeda mais preciosa que existe na face dessa terra. Quando em Apocalipse, você lê lá no capítulo 3, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestidura branca, colírio para ungir os teus olhos. Ou seja, de santidade, de fé e de visão. 3 coisas que você precisa comprar, que não vem de graça, que tem um preço a ser pago. E uma vez eu também estava orando, sempre com essa mania, né, de orar, né, que coisa esquisita, né? E eu pedindo, meu Deus, comprar e tudo. E o Senhor me falou, a moeda é o tempo. Você dá tempo a Deus e Deus vai te dar vestiduras brancas. Você dá tempo a Deus e Deus vai te dar gloriosas experiências. Você dá tempo a Deus e Deus vai te dar uma nova visão para a sua vida. Você precisa comprar com o tempo. Davi usou bem o seu tempo. Davi, ele vivia lá no meio da campanha e tudo. Mas diz que Davi levava a sua harpa e tocava harpinha. Mas de repente ele começou a tocar e melhorar. E um dia precisaram de um tangedor. E se buscou em toda Israel. E o rei precisava que alguém tocasse para ele, para aquietar a sua alma da opressão demoníaca. E quem é que foi ser o tocador do rei? Davi. Davi. Use bem o seu tempo e as oportunidades aparecerão. Prepare-se. Mas uma vez uma pessoa me disse, poxa, mas eu tenho um chamado e a pastora fulana de tal não me dá oportunidade e tal, e eu tenho esse chamado. Eu falei, irmão, irmã, era um casal. Eu disse, o que eu faço? Eu digo, prepare-se o melhor que você puder. Busque livros bons, leia, se interesse, esmere-se na busca do Senhor, aprenda a palavra, leia a palavra, estude a palavra, estude outros livros, prepare-se, entra numa boa escola bíblica, prepare-se, porque quando você estiver pronto, não vai ser o A, B ou C, vai ser o próprio Deus. Porque você pensa que a obra de Deus é coisa de homem, você está muito enganado, meu irmão. Quem bota é Ele, quem move é Ele que faz.
É por isso que você tem que respeitar as autoridades. Use bem o seu tempo. Amém? Terceira coisa que fez Davi. Davi não permitiu que a amargura tomasse o seu coração. Irmãos, pensa bem, olha só. Você acha que um coração amargurado, irado, revoltado, complexado, teria composto esses lindos salmos? Davi foi o maior poeta de toda a história de Israel. Davi não deixou que a amargura dominasse a sua vida, mas ele encheu o seu coração das poesias de Deus. Não permita que o seu coração se amargure, se ire, se aborreça. Mantenha o seu coração puro. A palavra de Deus diz que de tudo aquilo que o homem tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então Davi, ele compunha os salmos. Davi, outra coisa que Davi não permitiu, que os complexos dominassem a sua vida. Davi poderia ser subjugado pelos complexos. Davi poderia dizer: ai, eu sou rejeitado. Ai, pobre de mim. Coitado de mim. Davi não se autocomiserava. Ele poderia, mas ele decidiu não fazer. Eu queria dizer a você, meu amado irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, que embora muitas vezes você tenha sido rejeitado, quem sabe, talvez você tenha sido desprezado ou desprezada, abandonado ou abandonada, pelo marido ou pela mulher, pelo pai e mãe. Eu quero que você entenda e aprenda com Davi. Não deixe que a amargura, que os complexos, não deixe que a natureza cristã seja alterada na sua vida. Não deixe que as circunstâncias deformem o caráter de Cristo que Ele quer que você tenha. Eu quero terminar contando uma alegoria. Uma vez construíram um templo para o Senhor. E era o templo de Salomão. Então trouxeram as pedras para a construção. Mas de repente trouxeram uma pedra que parecia que não se encaixava em nenhum lugar. Aquela pedra, ela não tinha utilidade. E então deixaram aquela pedra, porque era muito grande e diferente das outras, então deixaram aquela pedra ali, encostada. E as pessoas passavam e olhavam, e o mato crescia, e a pedra estava ali. E era uma pedra que aparentemente servia só de tropeço. Quem sabe alguém já tinha se machucado ali, e as pessoas reclamavam e diziam: e essa pedra não serve para nada. Mas um dia a construção foi chegando no final, e de repente faltou uma pedra. E começaram a procurar, e contaram, mas estavam todas preparadas. Onde é que está essa pedra? E de repente, alguém olhou e viu. E observaram aquela pedra e descobriram que aquela era a pedra mais importante da construção. Era a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra de esquina.
Pode ser que a sua vida não seja muito diferente da vida de Davi. Mas saiba que Deus, Ele tem um plano na sua vida. Não permita que esse plano seja roubado. Mantenha o seu coração cristalino. Mantenha o seu coração em comunhão com Deus. Aconteça o que acontecer, meu irmão. Pode ser que você tenha tido grandes problemas. Quem sabe até maiores do que o meu. Mas eu recentemente, eu estava de joelhos no corredor de um hospital, tentando fazer um negócio com Deus, dizendo: toma a minha vida e deixa dele, Senhor. E a resposta de Deus foi não. E era um sábado. E no domingo, eu estava em cima do púlpito da igreja. O pastor de Paula estava lá. E ele falou: pastor, com muito carinho, eu louvo a Deus pela vida desse homem. Me abraçou e me disse: deixa eu pregar, pastor. Eu falei: não. Qualquer outro domingo sim, mas nesse, não. Esse é meu. Esse eu vou chegar no púlpito e vou glorificar o meu Deus com toda a força que eu tenho. E vou dizer que eu amo o Senhor. Porque eu tenho aprendido a não deixar que os meus sonhos sejam roubados. Meu filho está no céu. E eu vou viver mais um pouco. Se eu viver mais 35 anos de vida, eu vou viver até 85. Eu não sei se chego tanto. Já, meu irmão. A vida passa assim, ó. E a gente fica dando importância a tanta coisa. Fica achando que a nossa casa é aqui. Que nada. Doce ilusão. Você está pensando que está dando valor a tudo isso. Olha, porque já tudo acaba, meu irmão. Você compra um carro, daqui a pouco você enjoa. Da casa você já quer mudar. Tudo nessa vida passa. O teu lugar não é aqui. O significado da sua vida não está aqui nesse mundo, não. Está lá na glória. E você tem que aprender a olhar para o céu e chamar o céu de casa. Uma vez um missionário voltava para os Estados Unidos, e essa é a última, prometo, em nome de Jesus. Uma vez um missionário, estava na época antiga, quando se viajava de navio, voltando do Oriente. E vinha no barco o presidente dos Estados Unidos. E quando ele foi descer, alguém disse: não, você tem que descer lá pelo fundinho. E tinha uma banda. E ele descendo por lá, já velho, cansado, 45 anos, se não me engano, de vida missionária. E ele percebeu que não tinha ninguém da denominação, da igreja, não tinha nenhum parente, ninguém foi apanhá-lo. E ele, naquele momento, ele falou com Deus, disse: Senhor, um homem depois de tantos anos, fazendo a tua obra, volta para casa e ninguém vem buscá-lo. E o Espírito Santo falou com ele: meu servo, isso é porque você ainda não voltou para casa. O dia que você chegar em casa vai ter uma grande festa para te receber. A nossa casa é lá, meu irmão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um beijo, Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Aleluia, glória a Deus. Fidelidade. Amém? Fidelidade. Guarda essa palavra no coração. E fidelidade é mais que obediência. Estão lembrados, né, do que ele disse? Fidelidade
é obediência com alegria. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, com a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, Senhor, nós louvamos e agradecemos a Ti por ter falado aos nossos corações essa noite, Senhor. Senhor Deus, trabalha mais nas nossas vidas, ó Pai, que possamos ser achados fiéis, ó Pai. Que não sejamos apenas obedientes, mas que sejamos fiéis, que sejamos obedientes com alegria, Senhor. No mundo como hoje, Senhor Deus, que há uma raridade tão grande de fidelidade, de lealdade, ó Pai. Vem trazer, Senhor Deus, e fazer de cada um de nós homens e mulheres fiéis, ó Pai. Que possamos nos inclinar à Tua vontade, ao Teu querer, Senhor. E obedecermos com alegria, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que possamos ser fiéis, Senhor Deus, no tempo que Tu tem nos dado, ó Pai. Que possamos ser fiéis, Senhor Deus, com essa moeda tão preciosa que se chama tempo, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, usá-lo diligentemente, Senhor. Para que, Senhor Deus, possamos ser achados, ó Pai, como servos fiéis diante de Ti, para a glória do Teu santo nome. Que possamos, Senhor Deus, guardar os nossos corações, ó Pai. Que não venhamos, Senhor Deus, a ficarmos presos, Senhor Deus, em complexos, em amarguras, em passados, Senhor. Mas que possamos, Senhor Deus, seguir adiante, ó Pai, com um coração leve, Senhor Deus, prosseguindo avante em fidelidade ao Senhor Jesus, porque fiel é o que nos chamou, ó Pai. Faz assim, Senhor Deus, em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos com fé, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Alexandre, pastor de Paulo e família, por poderem vir cultuar a Deus juntamente conosco essa noite e deixar-se ser um instrumento de Deus para ministrar os nossos corações. Deus continue abençoando maravilhosamente a vida de vocês, família e ministério, para a glória de Deus. Quero, amados, compartilhar com a igreja alguns avisos. Nós lembramos que amanhã há o ensaio do Ministério da Família, às 19h30. Sexta-feira, nosso culto de oração, às 19h30. E sábado, a convivência do Ministério da Família, a última convivência do ano. Ainda há convites na recepção. Você que ainda não fez a aquisição do seu convite, passa na recepção e adquire o seu convite. Também, amados, Rojai me lembra que nós estaremos realizando o 5º impacto social e cruzada evangelística no setor 6, Tancredo Neves 1 e 2, BR-116, Santo Afonso e Itajereissati, dia 30 de novembro, tá certo? O outro sábado. Então, os irmãos que desejam dedicar essa manhã ao Senhor para demonstrar o amor de Deus àquela comunidade, passa na recepção, dar o seu nome, vai ter um transporte passando aqui na sede às 7h30 da manhã para pegar os irmãos, com todo aquele trabalho social pela manhã e à noite, com aquele trabalho evangelístico também paralelo durante a manhã e à noite a cruzada. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos convidar o pastor de Paula. O pastor de Paula vai fazer aqui a saudação à igreja e logo em seguida vai estar orando ao Senhor, encerrando o culto essa noite. E pedir que quando ele estiver orando, ele possa incluir a irmã Maria da Cunha, que está enferma, precisando das nossas orações, a avó do Júlio César. E também orar pelo irmão Ciro e a irmã Neide. Estão aniversariando, aniversário de casamento. A igreja quer parabenizar esse casal. Diga comigo, parabéns! Parabéns. Quero convidar aqui pastor de Paula. Pastor de Paula já trabalhou no campo missionário,
Eu já falei ali com ele que ele está me devendo uma visita em um culto de missões aqui também, para estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus, irmãos. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Tem alguém nessa noite que está desejoso de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém que veio, ouviu a palavra, se identificou com a palavra e crê que o Deus de Davi é um Deus todo-poderoso e quer servir ao Senhor como Davi. Tem alguém nessa noite que veio aqui? O meu tio dizia assim, já que ninguém quer, nós permanecemos com Jesus. Glória a Deus. Queridos, a gente, pastor, sabe que na igreja sempre tem pessoas necessitadas. Isso é uma grande verdade, não é? Jesus Cristo foi o nosso Senhor, é o nosso Senhor, mas quando ele andava aqui pela terra, em Jerusalém, toda a região que é hoje Israel, ele sempre andava fazendo bem, curando as pessoas. Sim ou não? As pessoas eram atraídas a ele, pelo poder dele. E muitas vezes, nós às vezes não recebemos a bênção, porque nós pensamos que quem tem que nos curar é o pastor Ilquias. Aí pastor Ilquias ora e Deus não cura. Aí você diz assim, né, mas o pastor orou, mas Deus não curou. Não, a fé é sua. É você que tem que crer. Amém, irmão? Se você olhar na Bíblia, em nenhum momento você vai ouvir a Bíblia dizer que Jesus disse, vá em paz e a minha fé te cura. A minha fé te curou. Nunca você vai encontrar isso. Sempre dizer, a tua fé. Amém? A tua fé te curou. Então você que escuta a palavra aqui todos os dias de culto, seja o pastor Ilquias que pregue ou outro, você está recebendo a palavra do Senhor. Amém? E é através da palavra que a fé vem na sua vida, irmão. A fé vem, Romanos 10:17, ouvir a palavra. Se você tem uma necessidade e você crê que Jesus Cristo levou a sua doença, quem que crê que Jesus já levou a sua doença? Já levou. Amém? Você crê mesmo que está escrito em Isaías? Antes que ele viesse, já disse que ele levou. Então está no passado, irmão. Ele levou. Aí ele vem na história, nos mostra a sua morte. Morreu por quem? Por você. Pela sua salvação, que está incluído as suas doenças. Então eu te peço em nome de Jesus, pega a sua mão direita. Amém? Coloca ela aí no seu coração, simbolizando o seu espírito. Coloca ela assim no meio do peito. Aí está o seu coração, simboliza o seu espírito. Feche os seus olhos. Não importa a enfermidade que você tenha. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder. Pode me responder quietinho. O que é que você tinha? Qual é a enfermidade que você tinha? Porque o diabo tem te enganado até hoje, dizendo que você tem. E Jesus disse que você tinha. O diabo disse que você tem. Mas Jesus disse que você tinha. Você vai crer em quem? Você vai crer em quem? Jesus disse que você tinha. Ele levou para você. Ele já te curou, meu irmão. Ele já te salvou, meu irmão. Ele já libertou você, meu irmão. Ele já deu a bênção para você, meu irmão. Minha irmã, toma posse dela agora. E saia daqui nesta noite, em nome de Jesus, com a sua vitória. Saia com a sua cura. Saia com a sua bênção nesta noite. Em nome de Jesus. Diga assim, o que eu tinha, diga o nome da enfermidade. O que eu tinha era isso. O que eu tinha era isso. Então, se eu tinha, eu não tenho mais. Glória a Deus, Senhor. Abençoe esse casal, os teus filhos, Senhor, que nesta noite tu está dando a eles, Senhor, esse presente. Parece que é presente de casamento. 30 anos de casamento. Oh, Senhor,
Senhor, eu já ouvi pessoas que chegaram aos 75 anos de casamento, Pai. Dá para os teus filhos os anos que tu queres que eles tenham nesta terra. Dá saúde para eles, para a sua família, Senhor. E abençoa essa pessoa que estava doente também, que mencionaram que eu não esquecesse. E eu quero em nome de Jesus, Pai. Tu conheces a tua filha e tu sabes, Senhor, que essa doença que ela tem não é dela. Não é dela. Não foste tu quem colocaste nela, Senhor. Porque tu não coloca a doença em ninguém. Tu cura. Tu já as curou, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz... O povo de Deus diz... Amém. Obrigado, pastor Quias, por nos receber, viu? Que Deus abençoe você tremendamente. Queridos irmãos, acabei de receber a notícia de que o missionário Vanderlei está desenvolvendo um trabalho ali na Sabiaguaba 13. Ele sofreu um acidente agora à tarde de moto, está ali no hospital e roga as orações da igreja em seu favor. Então nós vamos fazer essa oração por ele e encerrar com a bênção apostólica. Amém? Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, olha para o teu filho, Senhor Deus, que sofreu esse acidente, ó Pai, e mandou o Senhor Deus comunicar à tua igreja, para que como tua igreja, corpo de Cristo, ó Pai, intercedamos pela vida dele, Senhor. Que tu possas, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, maravilhosamente, com a tua mão cuidadora, Senhor Deus, e restabeleça a saúde, ó Pai, e que ele tenha um atendimento adequado, Senhor Deus, ali no hospital, para a glória do teu santo nome, porque é em ti que confiamos e é em ti que esperamos, Senhor Deus. Na hora da angústia, Senhor Deus, nós clamamos a ti e tu atende ao nosso clamor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que tu já enviaste resposta do céu, porque nós confiamos em ti. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e aqueles que andam em fidelidade dizem...